Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu canal do YouTube, eu tenho várias aulas aqui gravadas, aulas um pouco mais antigas, aulas mais recentes, resoluções, enfim. Primeira coisa, antes que eu esqueça, porque eu estou ainda nesse processo de lembrar das coisas que você tem que falar num vídeo do YouTube, se inscreva no meu canal, deve estar por aqui assim que está espelhado esse negócio. Se inscreva no meu canal para que você tenha acesso a todos os vídeos que eu for gravar. E segundo, caso você ainda não tenha entrado no grupo de Química para Medicina das Universidades Particulares do DF, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui embaixo para que você possa entrar. É gratuito, né? É um grupo mais restrito, mas eu vou semanalmente dar dicas sobre resoluções, conteúdos, vou fazer enquetes, o que mais cai, etc. Tá certo? Bom, vamos lá, mas sem delongas, falar sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, que é a oxidação de álcoois. Primeira coisa que a gente tem que identificar é no comando da questão, você vai ver que vai estar escrito, você vai ter um álcool no meio reacional bem oxidante, ou ele vai falar no meio reacional com permanganato de potássio, ou dicromato de potássio, ou esse Ozinho entre colchetes aqui, que é chamado de oxigênio nascente, tá? Oxigênio nascente. Errei aqui. Nascente. Isso, oxigênio nascente. Certo? Por quê? Porque você vai ter muito oxigênio aí que ele vai atuar como um agente oxidante. Tá bom? Qual é o pré-requisito para você manjar e dominar a oxidação de álcoois? Você tem que saber identificar o que é o álcool primário, segundo e terciário. Tá? Entre outras funções básicas aí que todo mundo aprende. Beleza? Cada mecanismo vai depender se o seu álcool é um álcool primário, secundário ou terciário. Então a gente tem que saber identificar. Olha o primeiro exemplo aqui, o mecanismo para álcool primário. O que é um álcool primário? Lembre que esse OHzinho aqui é um grupo funcional chamado de hidroxila. Certo? Se a sua hidroxila está ligada a um carbono que se liga a apenas outro carbono, isso é chamado de álcool primário. Se a sua hidroxila está ligada a um carbono que se liga a outros dois carbonos, isso é chamado de álcool secundário. E se sua hidroxila está ligada a um carbono que se liga a outros 3 carbonos, isso é chamado de álcool terciário. Beleza? Agora, a frase que vai dominar todo o nosso processo reacional, eu vou explicar para vocês e no final eu vou dar só um resumão aí do que vai acontecer em cada processo. Tá? É essa frase aqui, ó. Presta atenção. O O, oxigênio, entra no carbono da hidroxila entre o C e o H. Fixa essa frase na sua cabeça. O O entra no carbono da hidroxila entre o C e o H. Para que a reação de oxidação ocorra, isso tem que acontecer. Tá bom? Então vamos olhar o primeiro caso aqui. Ó. Você tem aqui um álcool primário, o etanol. Então esse oxigênio aqui vai entrar no carbono da hidroxila, certo? Deixa eu só colocar aqui que faltou um hidrogênio. Pronto, agora lembra que o carbono está fazendo 4 ligações. Olha só, o oxigênio vai entrar no carbono da hidroxila entre o C e o H. Então vamos desenhar o que vai acontecer com isso aqui. Ó. Você vai ter o seguinte, ó, CH3 não aconteceu nada com esse C, você vai ter aqui C, o OH, você vai ter um novo OH, porque foi do oxigênio que entrou, e esse hidrogêniozinho que já estava aqui. Qual é o problema desse intermediário? Tá? O problema desse intermediário é que ele é instável. Por quê? Porque você ter 2 hidroxilas do mesmo carbono promove instabilidade nesse carbono. Então o que vai acontecer? Vai haver a eliminação de uma molécula de água. Então vai sair o OH e o H dessas hidroxilas. Não importa qual o OH que vai sair, mas se sai o OH de um, sai o H apenas do outro. Veja o que vai acontecer. O carbono que faz 4 ligações, como não vai haver mais esse OH, ele vai fazer só 3. E o oxigênio que precisa fazer 2 ligações, como não vai ter mais esse hidrogênio, ele só vai fazer uma. Então o que vai acontecer? Você vai ter a formação de uma ligação pi aqui. Certo? Então vamos ver o que vai formar. Olha só, esse é o intermediário. Então o que vai acontecer? Você vai ter o CH3, C, dupla O e o H aqui. Certo? Aí você vai ver, cara, eu conheço essa função. Essa função aqui é a função aldeído. Tudo bem?
Então veja, a primeira oxidação, o primeiro, né, produto da oxidação do álcool primário é um aldeído, certo? Agora, você está num meio que continua bem oxidante, tem bastante oxigênio no meio, então a reação de oxidação pode continuar. Observe, olha a frase, o O entra no carbono da hidroxila, e esse aqui, né, era o carbono da hidroxila, entre o C e o H. Então o que vai acontecer? Esse O vai entrar nesse carbono, só que aqui no meio, entre o C e o H. O que vai formar então? Você vai ter aqui, ó, CH3, não aconteceu nada com esse carbono, C, dupla O, OH. Certo? Como que é o nome dessa função? Essa função é a função ácido carboxílico. Tudo bem? Olha aqui a carboxila aqui, né? Função ácido carboxílico chamado de ácido etanóico, né? E a solução de ácido etanóico é chamada de vinagre, tá bom? Ou ácido acético também. Beleza? E esse aqui é o seu aldeído, é carbonila em carbono terminal, carbono em ponta de cadeia. Se você for ver, o meio continua oxidante, certo? Continua oxidante. Aí você vai falar essa frasezinha aqui, ó. O O entra no carbono da hidroxila entre o C e o H. Então esse O aqui vai entrar no carbono da hidroxila entre o C e o H. Só que veja que não tem mais H entre, né? Ligado diretamente ao carbono. Então o que vai acontecer? A reação não ocorre, ela para por aqui. Tudo bem? Segundo, né? Mecanismo em álcool secundário. Vamos ver o mecanismo de oxidação em álcool secundário. Você vai ter o seguinte, ó. A frase é a mesma, gente. O O entra no carbono da hidroxila entre o C e o H. Então, esse oxigênio nascente aqui vai entrar no carbono da hidroxila entre o C e o H. Então, você vai ter isso aqui, ó. H3C, COH, CH3 e outro OH aqui. Só que duas hidroxilas no mesmo carbono é instável. Então, vai haver a saída, a eliminação de uma molécula de água. E da mesma forma, vai faltar uma ligação para o C, vai faltar uma ligação para o O, vai ser estabelecida uma ligação dupla aqui, certo? Então vamos observar o que vai acontecer. Esse é o intermediário, certo? Ele não é um produto, porque ele é instável, ele não fica dessa forma. Então o que você vai ter aqui, ó? H3C, C, dupla O, CH3. Como que é o nome dessa função orgânica aqui? Que é uma carbonila, né? Entre carbonos, ou um carbono secundário, você vai ter a função cetona. Certo? Vamos continuar. O meio continua sendo bem oxidante. O O entra no carbono da hidroxila entre o C e o H. Aí você vai colocar o O aqui, mas não tem mais H nesse carbono que era da hidroxila. Então a reação para por aqui mesmo. Certo? Então o único produto formado a partir da oxidação de um álcool secundário é uma cetona. Tá bom? Mecanismo de álcool terciário. Vamos lá. O O entra no carbono da hidroxila entre o C e o H. Só que se você for ver, não tem hidrogênio ligado a esse carbono. Consequentemente, a reação simplesmente não ocorre. Tá certo? Acabou. Vejam como é simples, né? Se você conseguir entender as funções e esse mecanismozinho bem simples aí, essa frasezinha aqui que salva todo mundo, você não vai errar mais, certo? Então observe o seguinte, ó. Vamos fazer 4 bolinhas aqui. Uma, vou colocar assim, ó. Pera aí. 1, 2, 3, 4. Carbono, 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 carbono. No carbono primário, que é esse aqui, o primeiro, você vai ter a formação de um aldeído e depois a formação de ácido carboxílico. No carbono secundário, você vai ter a formação de uma cetona. No carbono terciário, a reação não ocorre e carbono de álcool quaternário não existe. Certo? Tá aí, mecanismo de oxidação de álcoois para vocês. Beleza? Tem uma questão da prova do CEUB que fala sobre oxidação de álcoois, só que daí ele envolve também uma reação de desidratação. Então eu vou deixar
para uma outra aula para comentar sobre essa reação. Eu quero que vocês observem o seguinte também, né? Por que é chamada de reação de oxidação? Vamos dar uma olhada no NOx do carbono, onde sofreu todo esse processo reacional. Vamos olhar para esse primeiro carbono aqui, ó. Para você calcular NOx em compostos orgânicos, né, você tem que pensar o seguinte: cada ligação que o carbono faz é um cabo de guerra pelos elétrons da ligação. Quem determina a força de cada elemento? Eletronegatividade. Vou colocar a eletronegatividade aqui em cima, lembra? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa é a sequência de eletronegatividade. Então vamos fazer o seguinte: para cada ligação que o carbono fizer, ou ele ganha ou ele perde elétrons. Se ele for mais eletronegativo do que o outro elemento, ele ganha. Se for menos eletronegativo, ele perde elétron. E se o elemento for igual da outra ponta da ligação, não acontece nada, né? Empata, dá 0 a 0. Então vamos observar aqui, ó. Entre o C, para essa primeira ligação aqui, que eu vou pintar de verde, entre o C e o O, quem ganha o elétron é o O. Então o carbono perde elétron, ele vai ficar com um elétron a menos. Entre o C e o H, quem ganha essa disputa pelos elétrons da ligação é o C. Então aqui vai ficar negativo e o H vai ficar positivo. Entre C e H, quebrando essa ligação, você também vai ter o C ganhando elétron e o H perdendo elétron. E entre C e C aqui, isso aqui vai dar 0 a 0, né? Porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, o NOx total desse carbono aqui será mais 1, menos 1, menos 1. Isso vai dar menos 1. O NOx do carbono nesse álcool primário. Vamos observar aqui no aldeído, ó. Entre o C e o H, o C ganha o elétron e o H perde. Entre o C e o O, quebrando as duas ligações, o C perde 2 vezes, né? E o O ganha 2 vezes, certo? Então o NOx desse carbono aqui vai ser mais 2 menos 1, isso vai dar mais 1. Certo? Agora, nesse ácido carboxílico aqui, ó. Entre o C e o C aqui dá 0 a 0, né? Então, empatou, não perde nem ganha, não vai fazer diferença. Para esse ácido carboxílico aqui, ó. Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações com o O, quebrando essas 2 ligações, o O fica com os elétrons e o C perde 2 elétrons. Entre o C e o O aqui, quebrando essa ligação, o O perde mais um elétron e o O ganha esse elétron aqui. E entre C e C aqui dá 0 a 0. Então, o NOx desse carbono vai ser mais 3. Olha o que aconteceu com o NOx do carbono, do primeiro reagente, que é o álcool primário, para o primeiro produto e depois do produto final. De menos 1 foi para mais 1, se o NOx aumentou, oxidou. De mais 1 foi para mais 3, se o NOx aumentou, oxidou. Por isso que é chamado de oxidação de álcools. Olha para a acetona aqui, né? Aliás, para o álcool secundário. Vamos dar uma observada no NOx. Para esse carbono aqui, né, que está ligado à hidroxila. O O ganha o elétron, o C perde. Aqui dá 0 a 0 do lado esquerdo, 0 a 0 do lado direito. E aqui o carbono ganha e o H perde. Então o NOx desse carbono aqui é 0. Vamos olhar para o produto aqui, que é a acetona, né? Entre C e a C aqui vai dar 0 a 0. Entre o C e a C aqui vai dar 0 a 0. Quebrando essa ligação dupla aqui, o C perde 2 vezes e o O ganha 2 vezes. Então o NOx aqui vai ser mais 2. Então de 0 para mais 2, o NOx aumentou, ele também oxidou. Firmeza? Firmeza, que bosta. Tá? Gente, é isso. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, no meu canal. Não vai doer, né, de graça, para que você possa acompanhar todos os meus vídeos aqui. Certo? Nos vemos na próxima aula sobre mais um tipo de reação orgânica. Até mais.